Olá, nesta aula vamos estudar o filtro de acesso web e relatórios de navegação do proxy. Vamos conhecer meios de bloqueio de sites para grupos ou usuários específicos, criar exceções no proxy para o Java ou navegadores específicos e verificar o log em tempo real e também o relatório de navegação do proxy. Bom, aqui eu já iniciei as VMs, já conectei na interface web do Angel e só lembrando, né, que nem eu informei na aula passada, como talvez vocês tenham desligado todas as VMs antes de começar essa aula, quando vocês ligarem a VM de novo, só vem aqui no proxy AD Join, coloca o usuário e senha do administrador do domínio e senão vai dar o problema de navegação. Quando vocês tentarem navegar, vai ficar aparecendo a janelinha lá de insiro usuário e senha e não vai dar certo. Enfim. Bom, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, que na aba do Proxy Configuration, se eu não me engano, na quinta aula, que foi a aula que a gente começou a estudar o Proxy, eu já passei essa informação para vocês, mas né, só recapitulando, é interessante vocês virem aqui na aba Log Settings e, se eu não me engano, por padrão, essas três opções ficam desabilitadas. Habilita elas porque assim o End vai começar a logar a navegação dos usuários. Se isso não estiver habilitado, o log, o relatório de navegação não vai funcionar. Então é só marcar aqui, clicar em Save, provavelmente vai aparecer aqui, dar um Apply também e já vai funcionar. Outra coisa que eu acho interessante citar para vocês, que eu não comentei em nenhuma aula, é essa questão de Cache Management. O que acontece? Proxies no geral, não só do End, mas qualquer tipo de proxy, geralmente tem uma configuração de memória cache. O que isso significa? Tem um usuário lá que acessou o site do Google, por exemplo, google.com.br. Ninguém da sua rede tinha acessado o site do Google antes. Esse usuário foi, acessou o site, né? Por sua vez, o servidor proxy ele baixou o conteúdo para visualizar esse site, né? No caso, o site do Google, e assim as próximas requisições que vierem, né, ou seja, próximos usuários que forem acessar a página do Google, o proxy ele não precisa sair para a internet e fazer download da página do Google novamente. Ele já tem toda a página em cache, né, de forma local. Então você acaba ganhando em performance aí de link, né? Você não precisa ficar usando sua internet, né, o seu link para baixar a mesma página de novo. Por padrão, a Engine deixa esse tamanho de 500 MB, então dependendo aí de quanto de HD você tiver aí, pode colocar mais, fica a seu critério, mas é mais para vocês saberem que essa opção existe, que você consegue aumentar essa questão de cache, né? Enfim. Bom, a primeira coisa que a gente vai estudar hoje, vem aqui na aba Access Policy, vamos configurar uma regra aqui para bloquear um site para um usuário específico. Lembrando que pode ser um usuário na rede, né, ou um grupo específico. Então, no caso, cliquei aqui em criar uma nova regra. A origem você consegue filtrar por IP e por MAC address também, que nem a gente estudou na quinta aula. No caso, eu vou deixar N mesmo, porque a origem aqui a gente vai filtrar pelo usuário, que seria esse user based. No caso, eu vou pegar esse usuário Rafael Tozeto, que é o usuário que a gente está usando para testes mesmo. Então, o que acontece? Independente de qual computador, celular, o que for que o cara utilizar, né, estiver utilizando esse usuário e senha, ele vai cair na regra. Diferente se eu especificar só quando esse usuário ou esse grupo logasse no computador X lá, no computador específico, que entraria na regra. Enfim, vocês vão estudar aí o que é melhor para cada situação. Aqui o Destination Type, você também, né, consegue filtrar por IP, ou no caso que a gente vai usar, o domínio. O que é o teste que a gente vai fazer aqui?
Vamos bloquear o site do Facebook. Aqui tem duas regrinhas. Eu vou mostrar para vocês esse primeiro jeito, né, que seria facebook.com, e para vocês entenderem a diferença, né. Então aqui é a autenticação. Então, lembrando, você pode colocar um usuário específico, um grupo. Também você consegue colocar limitação de horário também. Eu tinha desativado, mas só para vocês saberem que existe. E os agents, por enquanto, vou deixar em branco. E aqui na Access Policy, vou deixar acesso negado. E a posição, né, tem que ser primeira. Aqui é como se fosse que nem as regras do Faro, né? Ele lê de cima para baixo. Então não adianta nada se eu colocar uma regra de bloqueio para esse usuário e na última posição, sendo que a primeira posição, que seria essa regra que já está criada, é uma regra que libera tudo, né? Então o bloqueio não vai funcionar. Só presta atenção, né? Caso você tiver algum tipo de problema, quanto uma regra não funcionar, só ver a posição que ela está, né? Então vou deixar aqui a posição número 1 mesmo, criar, ficar em apply, né, para validar, e beleza, está funcionando. Agora voltar aqui na VM do Windows 7, vou mostrar para vocês isso aqui também, que eu estava testando. Por exemplo, se eu usar um site qualquer aqui, vai navegar, normal. Mas agora, se eu quiser acessar o site do Facebook mesmo, vamos ver se ele não vai navegar. Só facebook.com, que foi o nome que a gente colocou lá, né? Ah lá, já está dando acesso negado. Ele vai ficar perguntando usuário e senha. Ou seja, o meu usuário e senha, ele não tem permissão para visualizar. Por isso que ele está pedindo essa janelinha de autenticação. Mas agora, se eu tentar www.facebook.com, a gente tentou facebook.com apenas. Agora, se eu colocar o www antes, vocês vão ver que vai entrar. Né? Então, é meio que uma falha na regra. Beleza, mas aí, como é que você faz para arrumar isso? Na verdade, se você editar aqui, até o que eu... Na verdade, vai depender do que vocês querem bloquear, né? Mas a regra aqui, que talvez vocês já tenham visto como que nem localizar no Windows ou no Word. Se você colocar um asterisco aqui no começo ou no final, vai aplicar para qualquer coisa que tiver antes e depois. Só que aqui no End não funciona com base do asterisco, a base do ponto. Então, por exemplo, vou colocar o ponto antes do facebook.com. Isso significa que qualquer subdomínio que tiver, né, Facebook no nome, ele vai entrar na regra. Então, no caso, a URL www.facebook.com vai cair nessa regra. Vamos atualizar aqui, mostrar para vocês que vai dar certo. Só daí ela já fica pedindo usuário e senha. Ou seja, isso deu site bloqueado. Se eu tentar agora, por exemplo, facebook.com.br, a gente só tinha colocado .com lá. Aqui está HTTPS. HTTP. Você vê que ele redireciona para pt-br.facebook.com. E aí cai na questão da regra, né? Como tem um ponto antes, ele vai entrar na regra e vai ver, não, vou bloquear, né? Vou ficar pedindo usuário e senha. Beleza. Eu estou usando o Chrome, né? Agora, se eu abrir no Internet Explorer, vocês vão ver que é a mesma coisa.
E lembrando, né, só um detalhe, tem sites como UOL, por exemplo, tem esportes.uol, economia.uol, tem vários subdomínios.uol. Às vezes você só quer bloquear o uol.com.br, mas não os outros subdomínios. Então, o que você faria nesse caso? Você colocaria www.uol.com.br, que daí, como o nome vai bater certinho, o site do UOL vai barrar, mas não os seus subdomínios, como economia.uol, né? Agora, se você quiser fazer o contrário, você quer deixar liberado o site do UOL, mas quer bloquear apenas um um subdomínio específico, aí você tem que colocar o subdomínio completo aqui, né? economia.uol.com.br. Aí só o economia.uol vai estar bloqueado, não o uol.com.br, né? Ou os seus demais subdomínios. Então, se eu fizer assim, por exemplo, .uol.com.br vai bloquear o site da UOL, economia.uol, esporte.uol, tudo que for relacionado, tudo que tiver uol.com.br na URL, beleza? Vamos cancelar aqui. Vou voltar aqui e mostrar para vocês que no Internet Explorer também vai estar bloqueando facebook.com. A mesma coisa, vai ficar pedindo usuário e senha e vai dar cache access denied, se não tem a autenticação, acesso negado, né? Agora o que eu vou mostrar para vocês, tem a opçãozinha aqui, você vai editar a regra desse user agent, você consegue filtrar para que essa regra só seja aceita num navegador específico. É que aqui tem várias coisas, que aqui tem até o Windows Update, Java também, que a gente vai comentar mais na frente. E no caso eu quero bloquear o site do Facebook apenas para o Chrome. Então é só clicar em cima. Se eu quisesse clicar tipo, no Chrome e no Firefox, só selecionar com o Ctrl, né? No caso só o Chrome mesmo, clicar com o botão esquerdo em cima dele, dar um update policy, aplicar. Beleza. Aí se eu voltar aqui na VM, a gente só bloqueou no Chrome, né? Provavelmente agora no Internet Explorer deve funcionar. Ah lá, já abriu. Por quê? Porque lá na regra do proxy a gente configurou que o user agent tem que ser o Chrome. No caso, o user agent daqui é o Internet Explorer, então não vai entrar na regra. Aí se eu tentar acessar pelo Chrome, vai dar problema, vai dar erro. Não pediu nem usuário e senha dessa vez. Mas enfim, só para mostrar para vocês. Beleza. Deixa eu voltar aqui. A gente aplicou essa regra pro usuário Rafael.cozeiro. Agora, se eu quiser aplicar essa regra para todo mundo, pode fazer de duas formas. Ou você vem aqui no Group Based, né? Você coloca os usuários do domínio, que daí é similar com a regra que tem criado aqui embaixo. Deixa eu até dar um editar aqui para mostrar para vocês. Essa regra que está aqui, ela vai liberar a internet, acesso total, para o grupo usuários do domínio. E geralmente, qualquer usuário que você criar na AD, ele é automaticamente linkado para esse grupo, né? Então assim que está a regra que seria a geral, né? A regra número 1. Agora, se eu voltar aqui, eu vou mudar uma coisinha agora. No Authentication, eu vou colocar Disable. O que isso significa? Que qualquer usuário que esteja usando o proxy, né, tenha configurado o proxy no Internet Explorer, eu não preciso de um usuário para estar autenticando no proxy. Né? Então, só de eu configurar o proxy no navegador, já vai cair nessa regra. Isso é um detalhe importante para o que eu vou falar mais para frente do Java.
Então, né, Authentication Disable, teoricamente qualquer usuário vai entrar nessa regra, né, uma regra de negar o acesso do Facebook no Chrome. Ou melhor, vou colocar em... deixar sem nenhum user agent. Nesse caso, para eu tirar o user agent, eu tive que segurar o Ctrl e clicar em cima do que estava selecionado, né? E eu limpei a regra. Então agora, teoricamente, qualquer usuário da rede não vai estar acessando o Facebook. O Facebook vai estar bloqueado. Eu usar Rafael.proze aqui, vocês viram que não está funcionando. No Chrome e agora no Internet Explorer também, né? Eu atualizar aqui no navegador. Tentar acessar outro site, vai funcionar normal. Beleza, está funcionando. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar de usuário, vou fazer um log aqui. Tem um outro usuário na rede que eu vou logar e vocês vão ver que esse usuário não tem nenhuma regra, não tem nada que eu criei no End, né? E a regra vai funcionar, porque a autenticação lá está disabled. O fato dessa autenticação estar disabled, você de repente você configura o proxy aí no Android, no smartphone, em qualquer tipo de dispositivo, como a regra não precisa de autenticação, teoricamente o Facebook vai estar bloqueado também, né? No outro usuário de teste aqui, no lugar dessa conta. Bom, enquanto está carregando aqui, só lembrando uma dica que eu dei para vocês, acho que na quinta aula também, mas então eu tenho que forçar meus usuários a configurarem o proxy no navegador. Porque senão, né, se eles não configurarem, vão estar abertos, vão estar funcionando, não vão ter acesso total à internet. O que vocês podem fazer é vir aqui na aba Firewall e bloquear o acesso à porta 80, né? E seria aqui o Outgoing Traffic. Essas duas, né, essas duas opções, só desmarcar e clicar em OK. Então, quando o cara tenta acessar um site, né, que por padrão usa uma dessas duas portas, o firewall vai bloquear. Então, o cara ele meio que vai ser obrigado a configurar o proxy no navegador, né, seja onde ele estiver utilizando, para poder usar a internet. Né, uma forma que você tem aí para estar restringindo, né, o uso, o acesso. Né. Bom, já terminou de carregar aqui. Então vamos lá, estou com o usuário Kita, usuário, né? Tá, acessar o Facebook, primeiro pelo Internet Explorer. Vamos ver que está navegando, está com internet. Vou colocar aqui facebook.com, a gente vai dar acesso negado. www.facebook.com, acesso negado. No Internet Explorer, no Chrome mesma coisa. Nem chegou a pedir usuário e senha, justamente porque a autenticação está desabilitada, não vai funcionar. Bom, beleza. De bloqueio de site ou de vários sites, né, você não precisa fazer uma regra para cada site, só você ir, né, adicionando site por linha. O que eu quero mostrar para vocês, eu até tentei simular aqui no meu computador, mas aqui eu não consegui. Mas eu já vi no trabalho, dá muito problema com Java. Por quê? Muitas vezes a pessoa tem que acessar site da Receita Federal, site de banco, Banco do Brasil, Itaú. E aí você tem que instalar o módulo de segurança e muitas vezes o Java também, né? Java, Flash Player. E muitas vezes
né, o erro que eu peguei no Banco do Brasil, quando você clicava lá em fazer login, né, ou abrir a minha conta, aparecia uma janelinha pedindo usuário e senha do proxy, só que não era do Internet Explorer, não era do navegador, era do Java. Então, como é que a gente resolve esse problema? Né? Que eu sugiro vocês a fazerem isso. Só vir aqui, né, no caso, o Insert Domains, ou melhor, aqui no Destination Type, deixa N mesmo, que daí é mais fácil. Authentication Disable, e no User Agent procura o Java. Só dá um clique aqui e Access Policy, né, no caso você muda para Low Access. Filter Profile pode deixar None mesmo. Posição primeiro, né, sempre fica mais em cima. E dá um Update Policy. Isso evita muita dor de cabeça, muito problema. O que isso impacta assim na questão de gerenciamento, de segurança? A diferença é que a aplicação do Java ela não vai precisar passar pelo proxy, né? Embora você tenha configurado lá no Internet Explorer que você usa o proxy, mas na hora que o Java tenta buscar alguma coisa, né, na internet, o proxy vai ver, não, tem uma regra aqui que tudo que for relacionado à aplicação Java, né, lembrando, é a aplicação do Java, não o site que vai usar o Java, né, que entra nessa regra. Então a aplicação do Java ela não vai passar pelo proxy. Né? Então você evita um monte de problema. Né? E é lógico, né, que nem eu disse na aula passada, se não me engano, quando vocês forem implantar o proxy na empresa de vocês, sempre verifiquem possíveis sistemas, algum sistema que você desenvolveu aí internamente, se tem algum sistema web, né, CACT, sistema de chamado, dá uma olhada e vai testando aí essas questões de liberação do proxy. Eu já peguei um erro também com um usuário de rede e eu estava no domínio, usava no notebook, estava tudo certinho, proxy configurado lá no Internet Explorer e mesmo assim, quando ele abria o Internet Explorer, tentava navegar, ficava aparecendo aquela janelinha de usuário e senha, não parava de aparecer. Aí o que você pode fazer para contornar a situação? Se, né, esse notebook, essa pessoa tiver um IP fixo, alguma coisa assim, você pode colocar o IP dele aqui, ou você coloca a autenticação. Se eu me lembro bem, era isso. Eu colocava aqui a autenticação, você procurava o usuário do cara, né? E aqui no Destination Type, você deixava N e aplicava a regra, né? Eu peguei isso uma vez só, e era um problema assim, muito específico, né? Tinha dia que acontecia, tinha dia que não, enfim. Mas aí fica essa sugestão para vocês, né? Até pelo menos num primeiro momento para resolver o problema da situação, né, daquela pessoa. Eu acabei fazendo isso e que, né, eu sentei lá, cheguei a ver e estava bem complicado. Né? Então, não estava conseguindo navegar embora e que no momento estava tudo certinho. Isso foi uma versão antiga do Indy. Não sei se nessa 3.0.5 possa ocorrer, mas pelo menos vocês já estão a par da situação. Né? Então fica essa dica aí do Java, né? De bloqueio de sites dá para você fazer por aqui também. Agora, o que é o mais ideal, mais conveniente mesmo, você criar um filtro web, que seria nessa aba aqui. Você vem aqui, clica em New Profile, coloca o nome qualquer aqui, eu vou colocar aqui geral. Posso marcar essa opção aqui também, deixa eu ver se a gente buscando, é interessante. E aí o que acontece? Esse Web Filter, ele te dá alguns temas, algumas classificações de sites. Então, por exemplo, nessa regra geral, quem for, né, quem tiver essa regra configurada, que eu vou mostrar para vocês que aqui nessa aba Access Policy que a gente estava antes, quem cair nessa regra geral não vai acessar sites de emprego, por exemplo. Se você clicar, né, em qualquer um desses
dessas chaves, você vai ver que tem mais opções, né? Então, emprego, por exemplo, bloquear a busca de emprego, mídia, notícias, tal, tem várias coisas, conteúdo de áudio, conteúdo adulto, e isso, na verdade, é uma forma meio que automatizada. Deixa eu, né, vamos bloquear aqui sites de empregos, por exemplo. Aqui eu vou mostrar para vocês também um detalhezinho. Tem como você, por exemplo, estou bloqueando site de emprego, mas o meu RH ele usa um site específico lá, um Cato, por exemplo, o site da Cato, que ele é bloqueado por essa lista, né, por essa filtragem. Então é só você clicar aqui, né, em sites permitidos, que o conteúdo que tiver, né, nessa janelinha vai vai sobrepor a categoria que você marcou aqui, né, que você bloqueou. É que no caso vai ser sites que você quiser bloquear, né? Bom, vamos dar um adicionar, vamos dar um apply. Então o que acontece? Aquelas categorias, como é que elas são atualizadas, né? Quem que revisa? Você que tem que ir lá pôr manualmente os sites, como é que funciona? Na verdade, é por esse esqueminha aqui, né? Escolher um período de atualização, coloquei aqui semanalmente, você clica aqui em Force Download. Embora você clique aqui em Force Download, pelo menos aqui para mim a data, né, que foi atualizada, né, esse filtro, continua como um não desconhecido, né? É como se fosse um bug do Engine. Mas de qualquer forma, você vem aqui dar um first download, ele atualiza a lista de sites, né, de classificação. Porque, né, ao longo do tempo novos sites vão surgindo, né, e você não precisa ir lá criar um bloqueio na mão, né? Sair lá no vem aqui clicar em atualizar, que o próprio Engine, a maioria dos sites ele faz esse bloqueio. E aí tem um porém, né? Eu vejo como problema, que eu vou testar, né? Vou mostrar aqui para vocês. A gente bloqueou sites de emprego. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui ver. No caso, deixa eu voltar para o usuário Rafael Tozeto. Fica mais fácil. Vou explicar outra coisa para vocês, né, do relatório web. Então, eu estava falando, o problema desse filtro do engine, que vem do padrão dele, o engine, ele é, por padrão, americano, né? Ele foi desenvolvido por americanos. Então, a maioria dessas categorias são de sites estrangeiros, né? Americanos, em inglês. Também isso se aplica para sites brasileiros, só que não é a via de regra, não é lá 100% confiável, que eu vou mostrar para vocês aqui. No caso eu estava testando sites de emprego, mas depois se quiser dar uma olhada, né, dar uma fuçada, habilita o bloqueio às outras categorias. Vocês vão ver, por exemplo, categoria de esporte. Se você tentar navegar no site da NBA, da NFL, site de futebol americano, site de esporte no geral americano. Você vai ver que a maioria delas, se não todas, vão ser bloqueados. Mas esporte brasileiro, Wall Sport, Globo Esporte, vai ter site. Alguns vão ser bloqueados, alguns assim, mais conhecidos, né, mais famosos, e outros não tão famosos vão estar liberados, embora teoricamente se entre naquela regra de esporte, né? Então é só tomar cuidado com isso. Então fazer o teste aqui. A gente bloqueou site de emprego. Você viu que vagas abriu. Vamos tentar aqui InfoJobs. InfoJobs. Você vê que vai abrir também. Sim, só um detalhe, né, que eu esqueci de configurar. Vamos voltar lá pro End. Aqui, na verdade, deixa eu voltar aqui. A gente criou essa regrinha geral, né, colocou lá os bloqueios. Agora, como é que a gente vai fazer para classificar, né, para categorizar quais usuários ou grupos vão cair nessa regra?
Aí você vem aqui no Access Policy e cria a regra ou modifica uma já existente. No caso, vou criar uma nova regra. Source Type N, Destination Type N também. Autenticação, vou colocar apenas para o meu usuário, que é o que está logado, né? E aqui pode dar Allow Access, só que no Filter Profile, você vê que vai gerar um filtro novo, que é o filtro que a gente acabou de criar. Só colocar aqui em geral. Vou colocar na posição número 2, né? Deixar o Java sempre acima. E dar um Create Policy. Vamos apply. Então ela vai aparecer aqui no meio, embora a regra aqui, deixa eu entrar aqui de novo, esteja Allow Access, os sites de emprego vão ser bloqueados. Né? Então, de voltar aqui. Né? Só voltando nesse esquema. Vagas vai acessar, InfoJobs também vai acessar. Subindo aqui. Agora, se a gente tentar o site da Cato, ele já vai dar bloqueio. O erro, né, que ele dá, ele se classifica na categoria de domínio procura de emprego. Por isso que o acesso foi negado. Mas é para vocês verem, só o site do Cato foi bloqueado, mas do Vagas e do InfoJobs não, que teoricamente são sites também de emprego, né, que deveriam entrar nessa classificação. O que a gente pode fazer? Você poderia muito bem, sim, colocar aqui o Destination Type, bloquear, né, ou criar uma nova regra aqui no Access Policy, só que ficaria mais intuitivo, né, mais simples se a gente usar essa questão de Web Filter. Modificar. Aí no caso, aqui a gente não vai mexer mais. A gente já está fazendo bloqueio de site. Vou ver aqui em Custom Black. Eu quero, por exemplo, eu quero só permitir o site da Cato. Por exemplo, é para um funcionário do RH. Minha empresa disponibiliza vagas apenas no site da Cato. E no Vagas InfoJobs eu posso bloquear. Então, eu vou colocar aqui o site. Aqui é um negócio interessante. Eu vou mostrar duas coisas para vocês que eu percebi nos meus testes. Vou colocar o site completo, www.cato.com.br. E vou bloquear, né, o InfoJobs.br e na outra linha vagas.com.br. Daqui não change. Essa parte de bloqueio de sites, ele não funciona que nem na outra aba que a gente estudou do Access Policy, que é só você colocar um pontinho antes do domínio, que ele vai pegar todos os subdomínios referentes àquele domínio. Tipo, sei lá, se tivesse aluno.cap.br, só de colocar o ponto ele não vai abranger, né? Mas enfim, não deixa só o site completo, tá aqui em Change, dá um apply. Né, no Access Policy não preciso mexer em nada, né? Já está configurado o meu usuário nesse perfil geral, então já está funcionando. Vamos lá, se eu tentar abrir aqui o site da Cato de novo, que antes estava bloqueado pela categoria, né, pelo filtro, você vê que ele já vai abrir, né? Só que então, porém, ele abriu, você viu que alguns ícones ele não carregou certinho, né? É que aqui algumas coisas já carregou porque eu já estava testando, né? Algumas coisas estavam em cache. Igual não sei se era em cache do navegador, né? Da minha máquina, ou cache do proxy, né? Que foi o que eu falei para vocês no começo dessa aula. Mas, enfim, tem essa observação, essa questão de alguns ícones, pode ser que não carregue. A gente já vai arrumar isso. Só que antes, vamos testar se o site do Vagos, do InfoJobs, estão bloqueados agora. O site do Vargas navegou. InfoJobs.br. Do InfoJobs
ele bloqueou, até aparece aqui Custom Blacklist, e do Vagas ele navegou. Vamos ver o que deu de diferente aí. Vagas.br Vagas.br era para ter bloqueado. Vou tentar colocar o site completo. Vamos ver o que acontece. Aqui no caso da Cato, a gente colocou o site completo. Se a gente inverter, só colocar cato.com.br, vamos ver como é que ele se comporta. Vai. O Cato continua navegando. Só que agora as fotos elas carregaram. Só pelo fato de eu ter tirado o www ponto antes do nome. Não atualizar, cada vez que se atualiza aparece né, fotos novas. Agora do timeout que deu problema, né? F5, né? De tanto você ficar dando F5, pode ser que dê esse problema de timeout. Agora tá carregando as imagens corretamente. Só o lance do Vagas aqui que ainda não está bloqueando. Vou tentar fechar e abrir de novo. Ainda está aparecendo. Deixa eu tentar inverter isso aqui. Vagas.br no lugar de InfoJobs. O InfoJobs continua bloqueado. O Vagas não, ele está abrindo. Então, vocês verem, é um tipo de problema. E isso quando eu estava testando, não tinha dado esse problema. São coisinhas que você tem que pegar, testar, entender mesmo. Sinceramente, agora tem que verificar melhor o porquê do site do Vagas não está bloqueando por aqui. E o site do Cato mesmo, por exemplo, foi algo que eu testei e aconteceu conforme eu tinha imaginado mesmo. Se você só coloca www ponto, né, o site, algumas imagens não carregam. Mas se você só colocar o domínio, né, domínio.br, você viu que carregou normal. Então são coisinhas que você tem que ficar testando, tem que ficar verificando, mas já é algo relacionado ao Endia mesmo, né? Por exemplo, o site do Vagas que não funcionou, o bloqueio, o que você pode fazer é pegar aqui e colocar aqui um Access Policy e criar uma outra regra para o usuário específico. Você vai ver que vai dar certo, mas aí, de certa forma, é um empecilho a mais, né? Access, create policy. Então tem que estar muito atento a essa questão de proxy. Tem hora que funciona, tem hora que dá problema algumas coisinhas. Não sei dizer exatamente o motivo, né, de hora funcionando, hora não. Vamos ver. Já ele fica pedindo usuário sem. Não sei se tem a ver a questão do HTTPS, né? Que aqui ele está carregando porque já estava com a tela aberta. Se eu fechar aqui de novo. Tentar navegar.
Você vê que ele, mesmo assim, não está bloqueando 100% não. Agora que ele foi bloqueado, né? Você vê que mudou a URL, né? Talvez isso aconteça porque o Vargas, eu tinha acessado ele sem esse bloqueio, então pode ser que tenha ficado alguma coisa no cache ou no cache do proxy. Vou tentar navegar aqui em aba anônima, vamos ver o que vai rolar. Lá em aba anônima já nem me carrega nada, né? Não consigo nem navegar em uma opção. Tentar acessar esse site agora, também na aba anônima, ver que vai bloquear, né? Mas não pelo fato do web filter, foi por causa do Access Policy. A gente pode até testar, né? Vamos deletar esse Access Policy, vamos ver se o web filter agora vai funcionar. Então são coisas que de repente de imediato não funcionam. Então você tem que limpar o cache do navegador, reiniciar a máquina, dar um tempinho. De repente aqui lá no configuration, na aba de cache do proxy, tinha um botão lá, clear cache. Enfim, aí testando, né? Por exemplo, agora já deu um erro diferente, deu custom blacklist. Vou tentar aqui www.vax.com. Ele não bloqueou, assim, que era para bloquear. Então, nesse caso, já não é questão de cache, nada, né? Enfim, é uma coisa bem... tem que testar, tem que ficar insistindo até que uma hora ele funcione, né? Mas isso eu confesso para vocês, me pegou de surpresa. Eu tinha testado e tinha funcionado, né? Mas, enfim, o que eu queria explicar para vocês era mais essa questão do que você consegue filtrar o site, né? Liberar e bloquear o site por essa opção do web filter, né? Lembrando, né? Sempre testando, sempre vendo o que vai dar certo, o que não vai dar, né? Mas enfim, é isso. Questão de bloqueio e liberação do site é isso. E olha o que eu quero mostrar para vocês é a questão de logs no caso ao vivo. Nessa abinha aqui, login reports, a gente nunca chegou a ver, né, com detalhes, mas no caso aqui fica o log, o registro de tudo que está no sistema. Então você vê log de VPN, do Faro, do sistema. O que a gente vai ver hoje é essa questão de log HTTP. Vou mostrar aqui show dos log on. Você vê que tem bastante informação. Até meio sujo, né? Mas de tanta coisa assim na tela. Mas aqui tem algumas informações, tipo o IP de origem, né? No caso esse aqui, 116.0.5, é o IP da VM do Windows 7. Connect, né? No caso ele conseguiu se conectar para um site específico que mostra o site e a porta, né? O nome do usuário também, que autenticou no proxy, embora não é sempre que apareça não, como por exemplo aqui, né, até aparece o IP da VM, caso TCP denied, né, só que aqui não mostra um usuário. Tem como você fazer alguns filtros aqui, por exemplo, botar o nome do usuário, parece que meio que por cima os acessos, né, desse usuário específico. Você consegue filtrar um IP, um site, por exemplo. Mas o Facebook parece uma coisa aqui. Não, aparece, né, site. O IP, né, que tentou conectar a porta. Enfim, são várias coisinhas, mas é bem sujo, né? É isso que a gente vai vendo. Isso aqui até é um quebra-galho, mas não que a gente vai ver no dia a dia mesmo. Que a gente vai visualizar mais, ser aqui nessa aba Proxy.
Aqui também é uma outra forma de você ver os logs de acesso web. Você vê, né, o horário, o IP, o site. Só que também é uma forma um pouco mais organizada, porém também não muito organizada, né? Não está tão interessante da gente ver esse tipo de informação. Aqui, olha que é interessante, né? Eu passar isso para vocês. Você vê que por exemplo, aqui o facebook.com, aqui está aparecendo o nome do IP, né, do computador, e o usuário autenticado que tentou acessar. Mas você vê muito bem outros sites, aqui por exemplo, mesmo facebook.com, com o IP, né, da mesma máquina, e você vê e o tempo é coisa de uns 4 minutos de diferença. 2, né? 2 minutos de diferença. Só que aqui não mostra o usuário que está logado. Né? Ele não relata para mim o nome do usuário, mas relata o nome do IP e o site. Então eu vejo aí como um possível problema, né? Aqui, né, você clicar em cima vai tentar abrir o site, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês que vai ser usado com mais frequência, né, com mais facilidade, é esse HTTP report. Esse cara nada mais é do que o Sarge. O Sarge é um sistema à parte que se comunica com o Squid para gerar relatório de navegação. O lado ruim dele é que ele não cria esse relatório em tempo real. O Engine tem um agendador de tarefas, né? O Linux, na verdade, tem um agendador de tarefas chamado cron, e dentro desse arquivo de configuração tem lá uma regrinha que quando vira o dia, né, se não me engano, ou é 11h59 ou meia-noite 1, é gerado um relatório do dia, né, no final do dia, que apareceria aqui. Só que esse relatório, né, como eu falei para vocês, sai gerado no final do dia e a minha VM, né, que é o laboratório de teste, a gente não deixa o computador ligado, né, direto, né, para virar o dia, por isso que ele está em branco. O que a gente vai fazer nesse caso, né, que a gente está estudando? Aí, né, se você já tiver o Endia implantado, sendo usado no dia a dia, provavelmente vai aparecer certinho aí para você o relatório dos dias. Né? No nosso caso, que a gente está estudando, vamos ter que conectar via terminal no Endia e rodar um comando lá, o sarg-x. Deixa eu minimizar aqui, acessar o output. Da mesma forma que a gente fez na aula anterior. Vou colocar aqui. Legal. O comando que vocês vão dar para atualizar o relatório é sarg-x. Tudo minúsculo mesmo. Aí ele fala, reporte criado com sucesso nesse caminho aqui. Para quem não sabe, né, tudo que tem nessa pasta www é o Apache, né, que você consegue acessar via navegador. Então vamos tentar acessar essa pasta aqui, sarg/oneshot. Tentar acessar não da VM, mas daqui mesmo. Então, né, o que você tem que fazer aí? Apaga o que está aqui, né, até a porta, né, 10.4.3 barra sarg, até aqui embaixo, barra oneshot. Dá o enter e vai aparecer os relatórios aqui. É que tem um aqui que eu criei, que eu já tinha criado semana passada, que eu tinha testado, né? Até fala aqui, né, data de criação 15 de março, que foi quando a primeira vez que eu rodei esse comando sarg-x, e o que eu rodei agora, né, 18 de março. Então o que acontece? Essa janelinha aqui, né, quando você usar o Engine no dia a dia, cada dia vai ter uma linha aqui, que no nosso caso, o que vai estar gerado aqui, né? Desde o dia 29 de fevereiro, que eu acho que foi o dia que eu habilitei o serviço do proxy, ou que eu instalei o Engine, agora eu não lembro, mas enfim, vai ter o intervalo de data, né? No caso do Engine, né, no dia a dia, é aquilo que eu falei para vocês, vai ter um período de 24 horas aí, né?
E aqui, né, a gente de imediato já consegue tirar algumas informações, tipo usuários logados, bytes, né, o quanto de download você fez e o consumo médio. Né. Vamos pegar esse primeiro, né, que a gente criou agora, os sites que a gente navegou durante a aula vão estar aqui também, né. E aí clicando aqui, já aparece algumas informações. Volta a dizer aquele detalhe do que mostrava o IP, mas não o usuário logado, né? Então pode ser que aconteça isso nesse relatório. Vou até aumentar aqui, mas melhor para enxergar. No caso, o usuário de rede, aqui ele já vai filtrar os usuários tops, né, que consumiram mais internet. No caso, foi o usuário Rafael Tozeto, esse usuário Rita Lima, que a gente criou lá para testar a navegação, porque ela consumiu 3 bytes, 3 MB. Né? Vamos clicar aqui em cima do usuário. Vamos usar aqui, fica melhor. Bom, aqui está o relatório. Basicamente vai mostrar para você o site, né? Não necessariamente o site, mas a URL que o usuário acessou, que aparece na quantidade de vezes que ele abriu, né? o tamanho em byte de consumo. Então, né, por padrão, todo o relatório ele é filtrado pelo consumo, né? Então aqui a gente já vê o que foi, teve o maior consumo, 77 MB, foi esse site do Kali. Né? Acredito que foi quando eu estava testando a questão da velocidade de download do proxy. Né? Então deve ter, cara, aqui deve ter Ubuntu, Key, Debian também, deve ter aqui, InfoJobs, são sites que a gente testou hoje, deve ter aqui também vagas.com, né, aqui ó, vagas.com, então é algo que isso é confiável, né? Você vê exatamente os sites que você navegou. Agora uma observação, em nenhum momento eu fui lá no navegador e coloquei esse link aqui, oascentral.vagas.com. Eu não tinha acessado o site do Vagas antes, eu testei aqui, né, fazendo vídeo e testando, mas eu não fui, eu não coloquei essa URL no navegador. Então o que acontece? Só do fato de você acessar vagas.com.br, provavelmente dentro do site do Vagas deve ter um link para alguma foto, algum vídeo, alguma coisa que aponta para essa URL. Por isso que você vê aqui, mas eu nunca acessei esse site, está constando aqui no meu relatório. Site da NVIDIA também, eu nunca acessei o site da NVIDIA nessa VM, né? Então, só tomar cuidado com isso. Um exemplo prático, né, que eu vi, né, durante os meus testes. Eu peguei um usuário e acessei, acho que o site do UOL, Terra, IG, sites assim de notícias, que tem bastante conteúdo. E depois, quando você for ver o relatório, você vai ver de URL, vai estar lá facebook.com, google.com, às vezes YouTube, só que aqui no relatório não fica youtube.com.br, às vezes é Google Video ou video.google.com, nada mais é do que é o mesmo nome para o YouTube. Então você bate o olho e vê, nossa, mas o usuário tal, o diretor, o pessoa da RH tal, está acessando o Facebook, está acessando o YouTube? Não necessariamente. Aí cai naquela questão do site que você está acessando, ele provavelmente tem algum link para algum atalho, né? De repente está carregando um vídeo, esse vídeo está hospedado no YouTube, então no relatório vai constar a URL do YouTube. Né? Não quer dizer que o cara foi lá no navegador, digitou YouTube e começou a navegar, né? Ver vídeo e tudo mais. Só tomar cuidado com isso. Algo que dá para a gente verificar se o cara acessou ou não, por exemplo, Facebook, que por exemplo, essa URL, ptbrfacebook.com, você vê que o que o cara consumiu foram 111k, minúsculo, né, quase nada. Provavelmente ou a tela inicial ou o atalho, né,
alguma figura, alguma coisa que estava carregando no site, né? Muitas vezes API, né? Muita API do Twitter. Eu nunca acessei Twitter, né? Na VM se pá, deve estar aqui. Platform.twitter.com. Nunca acessei o site do Twitter na VM e tá logando aqui, né? Então, mais questão de só para analisar, né? Você olhar aqui a questão do consumo. O que é legal você acessar esse relatório, pelo menos uma vez por semana, né? De preferência mais. Então você bate o olho aqui, o usuário que consumiu mais, vamos clicar nele. E aí aqui aparece, o que o cara consumiu mais, site tal. Muitas vezes você pega site que não tem nada a ver com empresa, sei lá, site sobre carro, sobre moda, sobre várias coisas assim que não tem nada a ver. Uma coisa, o cara acessar, sei lá, um Globo Esporte, alguma coisa depois do almoço, você vê que o consumo aqui é baixo, sei lá, 5 mega, 10 mega. E só, né? E você também consegue ver o horário. Deixa eu pegar aqui o site do Vargas que a gente usou hoje. Se você clicar aqui, ele vai mostrar para você a hora que a pessoa clicou, acessou o site, né? Vamos ver, se eu clicar em cima da URL, acho que vai abrir o site. Né? Abrir o site mesmo. Beleza, tem que colocar, você tem que tirar a porta. Enfim, mais um detalhezinho aí. Outro site que a gente acessou, Facebook mesmo, que é facebook.com. Se clicar nesse íconezinho que tem aqui do lado, né, até fala Date, Time Report, vai mostrar o dia e a hora. Né? Só lembrando que esse relatório, ele foi, né, no caso, a data que é mês, seguido do dia, né, como segue o padrão americano, né, tipo dia, mês e ano, que a gente está acostumado aqui no Brasil. Tomar cuidado com isso mesmo. E a questão que esse relatório, né, até aqui o período mostra, foi, não é diário, foi de um período, porque a gente rodou na mão, né, aquele comando site.x, porque a gente está estudando mesmo. Né. A questão do relatório, mais isso mesmo, é legal, né, de vez em quando dar uma olhada, ver aí os usuários estão consumindo muita coisa, estão fazendo download, que você pega quase tudo, né? Se o cara está fazendo download, se está baixando música, se ele está, né, ainda mais com hoje em dia questão de site de rádio online, né? Você vê TuneIn, Spotify, você consegue pegar tudo aqui e questão do consumo, né? Não tem como o usuário virar e falar, não, mas eu não escuto música, eu não fico vendo vídeo no YouTube, o relatório ele é confiável. E por aí vai. Tem mais algumas coisinhas, acho que essa é a única coisinha que eu mostrei para vocês. Se você clicar, né, nesse íconezinho que eu cliquei, ele vai mostrar o relatório, né, separado por hora e por dia. Então, por exemplo, aqui, né, lembrando, aqui é o mês, dia e ano. Aqui no dia 15 de março, às 8 horas, baixei 30 mega, depois meio-dia, 31 mega. Legal até vocês perceberem, tipo, antes e depois do almoço. Ou de repente toda sexta-feira, ou toda segunda-feira. Não digo de uma pessoa em específica, mas no geral também tem. Enfim, vários relatóriozinhos aí. É só vocês estarem analisando. Bom, a parte de relatório é isso. É uma ferramenta poderosa. Você consegue resolver muito problema, evitar muita dor de cabeça, só analisando dados. E peço desculpas pelo lance do site do Vagas, que o erro que aconteceu assim no momento. Eu até podia muito bem editar, tirar aquela parte, mas eu prefiro deixar para vocês verem que pode ser o engine, vira e mexe, pode ser que dê algum probleminha aqui e ali, principalmente essa questão de proxy. E que eu tentei, né, fazer um troubleshoot ali na hora para tentar resolver. E que eu sei, né, provavelmente que se vocês forem usar aí com frequência, bastante,
vai acontecer um probleminha aqui e ali, e questão de sentar, analisar, tentar resolver e chegar aí numa solução. Vai ficando por aqui. Muito obrigado.